E aí galera normal, aqui é a Lívia falando e como vocês podem ver, hoje nós estamos em um lugar diferente. Na verdade é a minha sala e eu queria gravar esse vídeo num lugar diferente porque eu queria mais luminosidade natural. A questão é o seguinte, eu já peço perdão pelos barulhos que vocês provavelmente já estão ouvindo nesse vídeo, que é um tum-tum-tum. E no vídeo anterior vocês já estiveram ouvindo bateção aqui. Eu não aguento mais essa bateção, mas não sei quando vai parar. E essa bateção fica durante toda a luz do dia. Então assim, não tenho o que eu fazer, eu não sei quando vai terminar essa reforma em algum apartamento aqui perto do meu. E eu preciso gravar, então eu peço perdão, espero que vocês não se irritem tanto com essa bateção, mas vamos lá, já vou começar a explicar pra vocês sobre o que vai ser esse vídeo. Eu tenho um gosto, na verdade eu tenho desenvolvido certo gosto por plantas, não qualquer tipo de planta, assim, porque eu estou aprendendo e eu já tinha um pouco mais de atração por suculentas e cactos. Como já tá na moda, né? Muita gente gosta, parece que ninguém sabia da existência de suculentas, até que do nada surgiu e tá todo mundo amando. Com razão, porque é muito fofo, muito lindo esse tipo de planta. E eu tenho uma pequena coleção de suculentas e cactos, e eu gosto de arrumar. Elas ficam normalmente ou na minha sacada ou na lavanderia, depende muito do tipo da suculenta ou cacto, enfim. Gosto de plantinhas. E eu gosto também de fazer vasinhos fofos para as minhas plantas. E hoje o vídeo vai ser sobre isso. Já antecipo que esse vídeo vão ser em duas partes. Vai ser a parte 1, que vai ser eu fazendo os vasinhos, vários tipos. E a parte 2 vai ser eu transferindo as minhas plantas dos vasos antigos para os vasos novos, que é um processo que algumas pessoas não sabem como fazer. Para que a sua planta não morra, eu vou estar ensinando vocês todos esses passos. Então vamos lá. Aqui eu tenho latinhas que eu acumulei por alguns tempos usando latinha aqui em casa, e eu tenho esses vasinhos. Eu acho legal reutilizar materiais, tipo, que você tem a oportunidade de, ao invés de mandar pro lixo, você aplicar dentro de casa. Então, dentro disso, eu tenho essas latinhas. Poderia ser garrafa também, sabe? Aquela parte de baixo da garrafa, corta, pinta, faz algum trabalho legal. Eu posso até fazer um outro vídeo mais pra frente com esse tipo de material. Mas, hoje, eu tenho essas latinhas e os vasinhos, porque eu também vou pintar os vasinhos. Os vasinhos são tão bonitinhos. Eu queria ver como é que eles iam ficar pintados. E o esquema é o seguinte, gente. Para as latinhas, eu vou fazer de duas formas. Eu vou encapar algumas delas com tecido e outras eu vou pintar e fazer desenhos, enfim. E os vasinhos eu só vou pintar, não vou deixar eles nesse aspecto rústico. E voltando para as latinhas, todas as latinhas, é importante que você, qualquer recipiente na verdade, quando você vai principalmente para suculenta, normalmente para todas as plantas é bom que elas tenham furinhos dentro para a água sair por algum lugar, mas latas naturalmente não tem furinhos, então uma parte dos processos vai ser furar o fundo das latinhas, principalmente para suculenta e cacto. É muito importante que a água tenha algum lugar para ir embora. Dentro desses vasinhos, como vocês podem ver, eles não têm furos, né? Vaso de barro assim não tem furo, mas o diferencial do vaso de barro é que o próprio material, o barro, ele acaba puxando um pouco da água que você coloca no vaso. Então assim, eu vou fazer duas coisas dentro desses vasinhos. Talvez eu fure eles com uma furadeira, então vocês têm essa opção se vocês quiserem garantir que a raiz da sua planta não vai apodrecer dentro do vaso. Vocês podem fazer um furo também, mas como vocês podem ver, não é necessário porque o próprio vaso já não vem com furo. Mas se você quiser sentir mais seguro de que sua raiz da planta não vai apodrecer, você pode fazer um buraquinho. Mas no meu caso, eu acho que eu não vou furar e eu vou colocar uma camadinha de pedrinhas no fundo para a raiz, para a água poder se acumular lá no fundo, caso, né, eu bote muita água. E o próprio vaso também vai acabar absorvendo um pouco da água. Mas no vaso de lata não acontece isso. A lata, né, o material não absorve água. Então a gente tem que fazer um furo no fundo para a água ir embora. Ó, eu vou fazer uma demonstração para vocês com essa lata aqui, de como que eu furo as minhas latinhas. Todas as outras já estão furadas. Vou mostrar mais o resto do material aqui para vocês. Então, gente, como vocês podem ver, eu tenho algumas
alguns produtos aqui e eu vou explicar para que eu vou usar cada um desses materiais. Começando com o primer para metais, PET e vidro. Pelo próprio nome vocês já conseguem ter uma noção. Esse primer é legal para passar antes nesses tipos de superfície para dar mais durabilidade no material. Eu acho que ainda o PET e o vidro são materiais que não estragam tão facilmente, né? Mas o metal, temos o problema dele corroer, né? Ele enferrujar. Então, para ser uma certa proteção para a água, eu vou passar esse primer, mas principalmente na parte de fora. Na parte de dentro, eu não acho tão interessante. Eu sei que daí vocês vão pensar, oxe, mas a água vai dentro. Mas eu prefiro não aplicar dentro, pelo fato de eu poder contaminar a planta com esse primer. Mas antes de passar o primer, eu vou lixar todas as minhas latas na parte que eu vou colar o tecido e onde eu vou pintar. Então toda essa lateral aqui eu vou dar uma lixadinha para tirar o verniz que ela tem aqui por fora. Como aqui eu vou acabar lixando e tirando esse verniz, essa tinta, então eu vou ter que passar depois de novo alguma coisa para proteger a lata, que no caso é o primer. Para algumas latas, eu vou usar a tinta fosca, PVA mesmo, que é para artesanato. E aqui vocês podem ver que ela serve para trabalhos artesanais em madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça e palha. Aqui ele não diz que é próprio para metal, porém eu já fiz um teste e eu sei que funciona. Então eu vou usar a tinta PVA porque eu consigo encontrar ela em potinhos menores. Se eu fosse usar uma tinta específica para metal, não é tão fácil de você encontrar, sabe, em potinhos pequenos assim. E depois eu vou passar uma proteção por cima da tinta para manter mais tempo a tinta bonita. A tremolina leitosa, eu não sei se vocês sabem, mas ela é muito legal. Ele meio que endurece assim o tecido, ele sela o tecido. Então, ó, eu tenho aqui já alguns tecidos cortados já para algumas latas minhas. E ele aqui não tá selado, ele tá no jeito que ele vem na loja, né? Que é um tecido molinho, bem macio. E eu vou passar a termolina pra dar essa proteção pro meu tecido, pra ele não manchar tão facilmente com água suja da terra. Além de eu usar o tecido, eu logo vou mostrar isso mais bonitinho pra vocês, mas eu também vou usar alguns cordões pra enfeitar as minhas latas. Então a termolina serve pra isso, pra dar uma certa proteção pro meu tecido e ele não é com qualquer coisa que ele vai sujar e depois fica mais fácil de limpar também o tecido ali, a latinha. E gente, o Mod Podge, eu nem sei se é assim que fala, mas esse tipo de material não se encontra aqui no Brasil, a não ser que você encontre no Mercado Livre. Ele é um tipo de selador também e é meio que a base de cola e você pode usar ele é a base d'água. Então assim, você pode usar ele com pincel, depois para lavar é tranquilo. E ele serve para ser usado em vários tipos de coisas e eu pretendo talvez utilizar ele para passar em cima dos meus vasos depois que eu já tiver passado, pintado eles, usar isso como se fosse um verniz, entendeu? E gente, essa lixa aqui, eu já mostrei para vocês, mas essa lixa é para lixar ferro. Então, ela é mais fácil de lixar as latas. Pode ser um outro tipo de lixa, mas essa aqui vai ser mais fácil para você lixar o ferro. Deixa eu mostrar para vocês, gente, o tecido aqui. Eu já deixei cortadinho os tecidos. Ó, são esses aqui, ó. Super fofos tecidos, né? Esse tecido aqui, eles são aqueles que você encontra em loja de artesanato. São... eu esqueci o nome, é 100% algodão. Ele não tem nenhum outro tipo de linha aqui, é algodão. E eu separei alguns cordões que já combinam com os tecidos. Eu já até fiz a combinação, só que eu não lembro mais. Mas eu já deixei cortadinho. E já tá certinho o tamanho da latinha. Para eu furar as minhas latas, eu usei... como eu não tenho um martelo, eu usei o martelinho de macetar carne mesmo. Alho, essas coisas. É um martelinho de cozinha. E um pregão, pra falar bem a verdade, né? E é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que eu furo a lata. Vocês já sabem, né? Quem já furou parede, enfim. Quem sabe como é que usa um prego e um martelo já deve imaginar como é que eu fiz.
E por último, mas não menos importante, pincéis. Aqui, além de pincéis, eu tenho cola. Eu gosto de usar essa cola aqui para colar os meus tecidos na lata. E aqui eu tenho tesoura, tem tesouras aqui. É que esse bichinho é meio alto, mas ó, eu usei tesoura para cortar os meus tecidos. Tem vários pincéis aqui dentro. Eu gosto muito de usar esses pincéis aqui, ó. Esse não, peraí. Eu gosto muito de usar esse pincel aqui, que é da Tigre, para pintar qualquer coisa que seja assim, que vai dar pra ver se as cerdas ficaram marcadas ou não. Esse pincel é super macio, é muito gostoso de trabalhar com ele. E eu tenho vários outros pincéis menores aqui, ó, pra fazer detalhes. Eu tenho esses montes de pincéis aqui, ó, se eu precisar usar, enfim, pincéis variados. Então, ó, gente, aqui eu tenho a minha lata, que não está furada ainda. O meu martelinho de cozinha e o meu prego. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar aqui, né? Eu viro a lata. Eu vou fazer 3 furos aqui. Eu não preciso marcar, eu vou fazer meio que assim, o mais longe possível do outro. E eu vou furar nessa parte aqui, ó, que é mais lisa, fica mais fácil de furar. Ó, coloco o prego aqui. Vocês não vão estar vendo eu fazer certinho o furo, mas tudo bem. Enfim. E começo, ó, bater. Foi. É muito fácil, ó. Foi o primeiro furo. E repito esse mesmo processo para os outros 2 furos. Pronto, furos feitos. E daí você faz isso em todas as suas latas. E, gente, o processo agora... Eu vou ter que lixar todas as minhas latas. Na verdade, eu devia ter feito isso, né? Já devia ter deixado lixado. Eu tenho aqui a minha lixa, né? Vou pegar ela aqui. E eu vou cortar um pedaço. Essa lixa, principalmente essa de metal, eu gosto muito de molhar ela. Ela pode ser molhada. Na verdade, eu acho que até faz parte das instruções de usar essa lixa. Não, aqui não fala nada, mas eu gosto de molhar ela porque ela faz menos sujeira no ar, vamos assim dizer. Ela não fica saindo os pozinhos voando para todo lado. E eu vou fazer isso lá no tanque, né? Pra não fazer muita sujeira aqui. Mas eu vou molhar a lixa e vou lixar todas as latinhas, né? Isso aqui você já imagina, é só ficar arrastando aqui até você sentir que tá ásperozinho. Não vou lixar absurdamente, porque dá muito trabalho, mas é só pra ficar mais fácil da tinta aderir, do primer aderir também. Enfim, vocês já entenderam, né? Eu vou lá lixar e mais tarde eu volto, porque isso aqui não vai ser muito rápido. Gente, já lixei minhas latas. Como vocês podem ver, assim, não ficou tipo, nossa, saiu toda a tinta. Não. Até porque tem essas ranhurinhas aqui, mano, é impossível lixar aqui no meio. Mas eu sinto, sabe, que ela ficou mais fosquinha, mas eu sinto que vai aderir melhor o produto na lata. E eu vou passando em uma e vou deixando secar. Não sei quanto tempo que vai levar pra secar esse primer, então. Ah, o primer é uma tinta. Eu vou ler pra vocês o que tá falando aqui sobre o primer. Primer à base de água, que protege contra corrosão em alumínio, ferro e superfícies galvanizadas, podendo ser pintado posteriormente com tintas acrylex, que é o que eu vou fazer. A superfície a ser pintada deve estar limpa limpa e seca. No caso de superfícies novas, polidas ou envernizadas, lixe a peça antes da aplicação. Excelente aderência, secagem entre 4 a 6 horas. Então vamos lá, vocês viram já, né, o passo a passo de mais ou menos o que deve ser feito. Dá pra perceber que é um material tipo diferente de tinta, porque tem um cheiro diferente. Cheiro um pouco mais forte. Tá, ó, eu acho que tá bom, né? Dá pra ver o fundo ainda, mas a intenção não é cobrir o fundo, então vou passar aqui no fundo também. Gente, já passei o primer em todas as latas e agora eu vou começar a pintar os meus vasos.
E os vasos, eu vou pintar eles todos de branco e depois fazer desenhos neles. Então, eu vou passar a tinta PVA aqui. Vou passar a tinta PVA direto, não vou passar nada antes. Branca em todos eles. Provavelmente vou ter que passar umas 2 mãos. Daí, vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um aqui junto com vocês. E é muito importante que vocês lavem bem o potinho de cerâmica quando ele vem, porque normalmente ele vem empoeirado, enfim. A tinta provavelmente não vai aderir muito bem. Esses potinhos aqui eu já lavei. E caso você ache que não precisa lavar, pelo menos passa um paninho pra ele não ficar com poeira. Vou usar essa esponjinha aqui primeiro, ver se vai ser mais fácil de pintar. Provavelmente estarei com a minha mão toda suja no final do processo, né? Mas tá dando certo, ó. Tá ficando bem branquinho. Como eu não diluí a tinta, ela tá cobrindo tudo em uma mão só, viu? Muito bom, menos trabalho. Estou de volta, hoje é um novo dia. E eu esperei secar, né, de 6 a 8 horas essas latinhas. E agora eu vou pintar. Uma delas apenas vou pintar. As outras eu vou encapar com tecido. Ó, como a gente aplicou o primer antes, vocês podem ver que, tipo, com uma mão já tá cobrindo todo o desenho por baixo. Ó, como ficou o resultado, toda branquinha. Ainda tá molhada a tinta, então vou deixar ela secando. O que eu vou fazer agora é passar a termolina nos tecidos. Peguei este pincel aqui para passar nos tecidos. Ó, a termolina, ela é tipo uma cola. Tem gente que faz o mesmo processo com água e cola, porque a termolina ela não é tão grossa quanto uma cola mesmo. Só a cola, ela é meio que um pouco mais líquida. Vocês estão vendo como esse tecido, originalmente, ele é bem mole. Vocês vão ver como vai ficar depois de passar a termolina. E, gente, a termolina, dá pra você passar ela do jeito que vem. E se você quiser, você pode dar uma diluída nela, igual eu fiz aqui. Eu dei uma diluída, na verdade, porque ela tava meio dura já, mas meio dura assim, né? Meio seca. Vou deixar aqui do lado, secando, e vou fazer no outro tecido. Gente, eu fiz os desenhos aqui nos potinhos. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Nesse aqui eu resolvi fazer um gatinho gordinho. O meu cachorro. Nesse aqui não dá pra ver direito, mas tem tipo um esboço de flores. Nesse menorzinho um caracol. E nesse mais baixinho cactus também. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho várias cores de tinta. Todas são PVA. E daí eu vou escolhendo aqui e vou pintando. Depois vou mostrando o resultado pra vocês. Gente, deixa eu mostrar o resultado pra vocês dos desenhos que eu fiz nos vasinhos, ó. Tem uns que estão bem, né, não tá aqui aquela coisa incrível. Mas, ó... Ó, esse aqui do caracol. Mais cactos. Acho que aqui tem quantos? Ah, tem um amarelo aqui, não tava vendo. Das flores. Do cachorro. Do cachorro amarelinho, assim, eu tive que passar um amarelo mais escuro em volta pra parecer melhor. E do gatinho. Tem também as latas. Ah, ó, eu fiz essa lata também, ó. Com a pintada eu escrevi amor. Ó, as latas também, não colei ainda, mas ó, ela fica com um aspecto meio fosco, aquele primer. Daí vou grudar o tecido em volta das latas. E mostro pra vocês, ó, mas fica mais ou menos assim. E os tecidos secaram, né, que eu já estou no outro dia. Ó, ele fica duro. Assim, não, nossa, extremamente duro, mas ele fica durinho.
Gente, eu escolhi usar o Mod Podge mesmo. Eu já passei, ó, por exemplo. Já passei nesse aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir. Eu não quero ficar com o dedão ali, mas dá pra ver que ele tem certo brilho. Mas não tá, tipo, incrivelmente brilhoso. Mas eu acho que ele meio que funciona como se fosse uma cola mesmo em volta. Mas é meio que um teste. Se eu achar que não funcionou bem, eu posso passar um verniz depois, beleza? E assim, gente, eu deixei um dos potinhos pra eu passar junto com vocês, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona. E assim, eu acho que se vocês passarem cola, porque eu acho que esse Mod Podge, ele é como se fosse uma cola, assim. Não tem nada de uou, são incrível. Mas assim, lógico, eu acho que não é como qualquer cola. Mas se você não tiver verniz, tiver só cola em casa, eu acho que a cola em si funciona. Seja feliz. Se não der certo, depois você compra um verniz pra passar em volta. Ó, daí pra pintar essa parte aqui de cima, eu só deixo paradinho aqui. Pintar não, né? Impermeabilizar, invernizar. Eu deixo paradinho e vou passando. E agora vamos para a parte de colar os tecidos com essa Pega Mil, que é uma cola universal. Colar ele nas latas. Foi assim que eu fiz com todos os outros, com todas as minhas outras latas. E é o seguinte, gente. Você bota, né, seu tecidinho aqui em volta, ver como é que vai ser. E o que eu faço normalmente é o seguinte, ó. Tá aqui, né? Eu vou ir colando aos poucos, porque essa cola, ela seca muito rápido. Olha eu fazendo cagada já. Porque assim, eu quero tampar esses números, então esse negócio tem que... Meu Deus. Mal botei, já colou. E ó, essa cola universal, pra quem tiver acabado de fazer as unhas... Já aviso que ela tira o esmalte, tá? Ela é como se fosse meio uma acetona. Até o cheiro dela, assim, lembra acetona, tá, ó. Eita, pega, tá vazando aqui. E olha, não precisa tuchar muito, não. E vai grudando. Daí aqui no final... Peraí que eu tenho que abaixar um pouco. Aqui no final, eu passo cola aqui também, ó. Daí cola aqui, ó. Tcharam! Não, e o que eu gosto dessa cola é que ela é, tipo, cola muito rápido. Então, assim, você passou, ela já grudou. Então tá, ó, primeira latinha tá pronta, eu vou fazer as outras e volto com elas prontas já pra vocês. Ó, gente, já coloquei, já grudei todos os negocinhos, já coloquei, ó, os enfeitezinhos nas latas, não em todas, né, porque com uma eu tenho que fazer junto com vocês, mas ó, tcharam! E a última eu vou fazer junto com vocês, depois disso nós terminamos essa etapa de fazer as latas. Daí a gente vai para a etapa 2, que é montar os vasos propriamente ditos com terra e plantas. Mas essa vai ser a parte 2 do vídeo, não vai ser nesse vídeo. Então tá, ó, eu tenho aqui um vasinho já encapado com tecido e eu vou colocar este pedacinho de fita aqui. E, gente, é muito simples, é o mesmo processo para todas as outras que eu fiz. E é pegar a bendita da cola universal e passar ela em volta de toda essa parte aqui de cima da lata. Não precisa ser muito exagerado, não, só uma camadinha fina pro cordãozinho fixar aqui. Então a gente começa aqui por trás da lata e vem passando aqui, ó. Ó, esse restinho aqui que sobrou eu vou cortar. Pego minha tesoura de tecido. Opa, saiu voando. Ó. Ó, a parte de trás. E da frente, é isso aí, olha como é simples. E todas as latinhas feitas, super fofas. E nós terminamos essa parte do vídeo por aqui. E agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que já secou a cola, aquela cola Mod Podge, ela ficou com leve brilho. Eu acho que ela fica com brilho como se você tivesse passado cola mesmo. E vamos ver como é que ela vai reagir quando derramar água, enfim. Essa vai ser a segunda parte do vídeo, então essa foi a parte de montar os vasinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês façam em casa. Se você fizer,
marca lá no Instagram pra mim, me segue lá no Instagram, manda pra mim que você fez suas latinhas, seus vasinhos, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês fizeram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário, eu adoro quando vocês comentam, beleza? Então a gente se vê na segunda parte desse vídeo, que vai ser semana que vem, beleza? Um beijo e até a próxima!